Oiê, tudo bem? Eu sou a Renones, tenho esse canal para falar sobre minimalismo, aquele minimalismo funcional que faz a gente economizar e ser muito mais feliz. Mas hoje eu quero falar sobre minimalismo e alimentação. Sim, hoje a gente vai falar sobre alimentação e os hábitos que eu tenho para manter minha alimentação sempre legal e não engordar, seja nas festas agora de final de ano, seja em época que você tem uns aniversários ou uma balada, uma forma que eu faço para me manter linear no meu peso, sem ficar engordando, emagrecendo, aquela correria toda. Dificilmente o meu peso oscila. E aí eu vim passar 7 dicas que eu faço há muitos anos e por isso me mantenho sempre em forma. E se você é super objetiva, só quer ouvir as 7 dicas e ponto final, vá para o minuto. Mas não vai não, fica aqui, vamos conversar um pouquinho antes. Pois bem, eu tenho 37 anos, 1,72 m, sou muito feliz com o meu corpo e assim, gente, 30 anos senti muita diferença, 35 muita diferença e de lá pra cá, cada vez eu tenho que mais manter a linha pra conseguir segurar o peso. Eu já falei várias vezes pra vocês que eu amo tomar um vinho, amo comer meu chocolate, meu queijinho e não vou abrir mão disso. Por isso que eu tenho as minhas técnicas para quando eu saio da linha, eu conseguir voltar e manter ali as regras e o foco, ok? E eu acabei de chegar do trabalho e ó, tô com roupa de academia, daqui a pouquinho eu vou treinar, então eu já vim gravar com vocês, primeira vez que eu apareço assim, né? Fiz um cocão aí, vou passar um creme pra ir treinar, e aí vim conversar com vocês antes. Vou mostrar o meu almoço e também vou mostrar um pouquinho do meu treino no final, tá? Bom, ontem foi minha primeira confraternização de 2019. Foi aniversário de uma amiga, eu tive um almoço super especial. Então ontem foi um dia que eu saí da linha totalmente. Eu comi tudo errado. Errado mais ou menos, né? Porque eu fiquei super feliz, então tá tudo bem. E o que eu quero dizer com isso? Eu consigo sempre, quando eu saio da linha, voltar. E aí eu fico de olho na balança pra não errar mais. Eu gosto de controlar. E aí eu quero saber de vocês. Vocês sentem a mesma coisa que eu? Eu, por exemplo, ontem, que eu tomei vinho no almoço, comi macarrão, depois comi doce. Aí à noite tive aniversário com confraternização. Tomei mais vinho, comi pão, burrata. Sabe o que aconteceu? Quando eu acordei hoje de manhã, a vontade do carbo, a vontade de pão era imensa. Vocês sentem essa ressaca? Essa coisa de uma vontade de comer um doce, de comer pão, de comer carbo no dia seguinte às jacadas? Eu sinto muito. Então, pra gente conseguir se controlar, eu vou passar agora as tais 7 dicas pra gente manter a linha, poder comer, se divertir, mas depois voltar no foco e manter magrinha. Bora lá! E a dica número 1, vá, mas volte. O que eu quero dizer com isso? Gente, tem gente que tem mania de falar: ai, já jaquei mesmo, comi ontem tudo errado, agora eu vou me jogar. Pode parando. Eu dou uma bronca real em quem me fala isso. Porque é o seguinte, comer regrado, comer dentro das suas possibilidades de saudável e tal, é uma coisa que a gente tem que fazer no dia a dia. Então você tem que pensar que isso tem que ser igual escovar os dentes. Então vamos supor que hoje eu acabei de almoçar, na correria eu não consegui escovar meus dentes. Não significa que eu nunca mais vou escovar os dentes. Simplesmente, o primeiro momento que eu tiver a oportunidade, eu já vou lá e vou escovar. Eu não vou deixar, já que eu não escovei uma vez, eu nunca mais vou escovar. Comer direitinho tem que ser igual, os princípios são os mesmos, de escovar os dentes, de tomar banho, é a mesma coisa. Não é porque ontem eu saí, comi macarrão, depois comi pão, tomei um monte de vinho, que hoje eu vou acordar e falar, bom, café da manhã, cadê eu quero um pastelzão, uma fritura, já que eu não comi bem ontem mesmo. Não, a gente tem que sempre voltar ao foco. Então essa é a dica número 1. Você pode ir, mas volta, não se joga pra sempre. E agora a dica número 2. Dica número 2 tem tudo a ver com o que eu vou fazer agora. Então é o seguinte, eu criei uma regra pra mim mesma que funciona muito bem já há alguns anos. O que eu faço? Depois de cada jacada, seja almoço, jantar, um dia inteiro, enfim, eu tenho que, no dia seguinte, compensar. É a lei da compensação. Como? Compensar praticando alguma atividade física. Então, vou dar vários exemplos. Se você não é da academia, não gosta de treinar, não frequenta academia, não tem problema. Você pode fazer o quê? Andar. Então, se você vai pro trabalho no dia seguinte, você vai descer do ônibus antes, do Uber, ou você vai a pé se você tiver possibilidade, mas você vai andar 30 minutos. Ou você vai correr, enfim, você vai se virar para encontrar uma atividade física para você se mexer dentro das 24 horas seguintes do que você comeu. Eu tenho esse pacto comigo mesma. Então, como eu jaquei ontem o dia inteiro, até a tarde da noite, até 10 da noite, o que eu vou fazer? Acabei de chegar agora,
trabalhei, hoje é feriado por aqui, trabalhei de manhã, vou almoçar e vou treinar. Por quê? Porque eu vou queimar o que eu comi ontem. Então, gente, você tem que combinar isso com você, que dentro de 24 horas depois que você jacou, você vai dar um jeito de queimar isso aí. Não vai ficar enfiado na cama o dia inteiro, se for um final de semana, ou emendar uma balada na outra. Não. Vai lá se mexer um pouquinho pra queimar e fazer as coisas funcionarem pra não acumular. Ah, deixa eu deixar claro, hein, gente. Essas dicas não tem nada a ver com nutricionista, eu não sou nada. Eu sou apenas uma pessoa feliz e satisfeita com o meu próprio corpo. Se você é nutricionista e acha que eu tô errada, fica à vontade aí de comentar. Se você acha que eu tô certa, comenta também. Aqui é sempre uma troca, tá? Eu tô contando as minhas manias, as minhas 7 dicas. E aí vem a minha dica número 3. Pode parecer estranho, mas a dica número 3 é: coma antes do evento. Mas, Rê, se eu tô indo pra um evento almoçar uma feijoada, eu vou comer antes? Vai. Ah, mas Rê, se eu tô indo pra uma pizzada de amigo secreto, eu vou comer antes? Vai. Por quê, gente? Porque é o seguinte, antes de eu sair de casa, eu como alguma coisa mais saudável que eu tenho aqui dentro de casa. Dou aquela forrada no estômago. Porque eu tendo a chegar no lugar e ter mais consciência do que eu vou comer. Mesmo sendo almoço, mesmo sendo jantar. Então, por exemplo, ontem à noite eu tinha esse aniversário com confraternização num restaurante italiano, cheio de coisinhas deliciosas e cheio de carbo que eu amo. O que eu fiz? Antes de ir pra lá, eu tinha um pedaço de peixinho feito super saudável que eu tinha guardado na geladeira. Eu comi esse peixinho, comi uma fruta e aí eu fui pra lá já com o estômago forrado, entendeu? Então, quando eu fui escolher o que eu ia comer, eu tive muito mais autocontrole. Daí nós escolhemos uma burrata com pão e eu comi muito menos pão do que eu comeria em regra. Então eu sempre faço isso. Quando eu sei que o lugar tem possibilidade de jacar, eu já vou lá e me preparo pra já ir um pouco alimentada, pra não ficar tão salivando, com tanta vontade de comer e aí errar mais do que eu deveria. Agora a dica número 4, mas antes de chegar na dica número 4, inscreva-se no canal. Se você tá gostando do conteúdo, se você gosta que eu misturo aí o minimalismo funcional com a parte de alimentação, com a parte do dia a dia, organização, deixa aqui sua mensagem, me conta, porque daí eu continuo. Então se inscreve pra ajudar o canal a crescer. A dica número 4 é aquela dica de mãe, aquela dica de tia velha, sabe? Tome muita água no dia seguinte da jacada. Mas muita. Se essa jacada então for de bebida alcoólica, mas toma muita porque você desidratou. Então, beba muita água. Se você está acostumado a tomar 2 litros de água por dia, nesse dia em especial, no dia seguinte da jacada, toma 3. Porque isso vai te ajudar a limpar o corpo, entendeu? E aí você põe a água pra dentro. Então eu tenho essa mania. Ou eu tomo bastante chá, ou eu tomo bastante água, ó. Tô aqui, ó, terceira garrafa. Tomei 2 de água e agora tô na minha de chá pra dar aquela limpadora. Saúde. Quinta dica, fibras. Como que é a questão das fibras na sua vida? Você tem essa preocupação? Você se preocupa em comer alimentos com fibras, fazer esse equilíbrio? Se você não faz isso, já começa agora, porque tua vida vai mudar. Google lá qual a quantidade de fibras eu devo comer, dá uma ligada pra sua Nutri, marca uma consulta, conversa com alguém aí. Alguém vai te ajudar. Eu só sei a minha parte aí, o que eu faço pra mim mesma. Eu tenho um X, uma meta de fibras diárias, e quando eu faço essas jacadas, principalmente com muito carbo, muito farinha branca, eu sempre me preocupo no dia seguinte em comer alimentos com alto teor de fibra. Claro, tomando muita água também, tem que ser os dois. Então eu foco no farelo de aveia, nas frutas com casca, vou comer berinjela com casca daqui a pouco. Por quê? Porque essa fibra vai me ajudar também a eliminar certos excessos. Então eu sempre me preocupo com a fibra no dia seguinte da super jacada. A dica número 6 agora vai ser bem desafiadora e aí a gente tem que fazer um pacto pra dar certo. Então o que eu faço, gente? Eu já desisti da história de tipo assim, ó, tô indo num aniversário de criança e não vou comer brigadeiro. Cara, eu amo brigadeiro, amo, é o meu doce favorito. Por que que eu não vou comer um brigadeiro, 2, 3, 4, 5, numa festa de criança? Eu como mesmo. Então o que que eu faço? Eu saio de casa com metas. Tipo assim, se eu vou comer 5 brigadeiros, eu não vou tomar cerveja. Se eu vou comer 5 brigadeiros e tiver pastel, eu não vou comer o pastel. Eu até costumo deixar de comer o bolo, porque eu não ligo muito pro bolo, para comer o brigadeiro. Então nós temos que fazer umas autonegociações. Você tem que se dar sim o luxo, se dar o direito de comer certas coisas, mas sempre com moderação. Então curte aquilo que você decidiu comer. Não fica comendo por impulso, passando o garçom, você pega um, pega outro. Não. Para pra pensar no que você vai comer. Se é uma pizzada, você fala, ó, vou comer 2 pedaços de pizza. Saboreia aqueles pedaços de pizza. Sabe o que eu faço muito também? Então assim, se eu sei que eu vou tomar bastante vinho, que é uma coisa que eu amo, eu não peço sobremesa. E se eu tô muito desesperada por sobremesa,
é a sobremesa da galera. Eu peço e aí todo mundo uma colher e cada um come um pouquinho, ao invés de comer tudo sozinha. Então, coloque metas antes de sair de casa pra você, pelo menos, tentar se manter um pouco mais regrado. E curtir. Porque a hora que você coloca a meta e fala, eu vou comer 5 brigadeiros. Cada um que você comer, você vai saborear tanto, vai ser tão bom, que daí você vai curtir muito mais. Não fica comendo só na ansiedade. Chegamos na dica número 7. Pois bem, gente, a dica número 7 é o seguinte, é sobre jejum. Putz, eu tenho medo de falar disso aqui, porque eu sei que eu posso ser super criticada. Eu já conversei com várias nutricionistas, inclusive com a Natália, que é minha última nutricionista que eu passei. Ela me apoiou super no jejum, ela me explicou como eu devo fazer. Então isso é uma coisa super pessoal. Pelo amor de Deus, não vai fazer jejum, passar mal e falar que eu que falei pra fazer jejum, hein? Conversa aí com as pessoas que você conhece, com o médico, enfim, vê se isso é pra você. Eu sei que eu posso, eu sei que pra mim dá certo. Então eu vou contar como uma 7ª dica, mas ó, é uma 7ª dica com um asterisco aí, pra não falar que fui eu que fiquei falando aí pra você fazer, tá? Pondera aí o que você deve fazer. Bom, eu amo fazer o jejum de 16 horas no dia seguinte que eu jaco. Quando eu falo jacar, é comer, por exemplo, ontem eu comi um monte de pão italiano, burrata, tomei vinho, tal, até as 10 da noite. Cheguei em casa, era meia-noite e pouco, dormi. Eu fiz as contas pra almoçar hoje 2 da tarde. Então eu fiquei em jejum agora de manhã o tempo todo, tomando muita água. Às vezes eu tomo chá, tem dia que eu quero um piquezinho maior, eu tomo um café, mas sem açúcar. E aí eu vou comer essa primeira refeição bem saudável. Por quê? Porque eu vou colocar coisas boas e cheias de nutrientes no meu corpo após a jacada de ontem. Mas não vai fazer sem estudar antes, gente, porque tem gente que tem problema de saúde ou que o corpo não aceita bem isso. Então, veja aí direito antes de fazer. Mas eu gosto muito. Eu percebo que a hora que eu vou comer, eu já me sinto mais leve, já me sinto melhor e eu como bem saudável e eu sinto que o meu corpo fica até mais feliz. Agora vamos dar um pulinho lá na cozinha, porque eu ouvi que o Tatá tá terminando de fazer o almoço hoje, ele que tá fazendo. Então agora vocês vão ver o que a gente vai comer e depois treino. Então, depois de ter jacado real oficial ontem no almoço e no jantar, hoje o almocinho por conta do Tatá que fez. Berinjela no forno, com batata doce, beterraba, cenoura, a quinoa, que eu contei pra vocês no vídeo do mercado, quem não viu, clica aí pra assistir depois, ovo, e olha que gostoso. O suco eu fiz limão, uma laranja eu dividi pra nós dois, coloquei manjericão e água com gás. Então, bon appétit! Tô sofrendo, tá aqui na bike, bravo que eu tô correndo errado, me corrigindo, mas não tá fácil não. Olha ele aqui, casal na academia hoje. Ai, mas tô cansada, preciso melhorar mesmo, tô correndo tudo errado. Tô suando e agora vai começar o tiro mais difícil. Vou mostrar pra vocês, é o tiro a 15, o último minuto de suador na esteira. Último tiro. Feito. 30. Agora, abdominal, um pouquinho de musculação pra subir pra trabalhar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Essas são minhas 7 dicas pra você se manter saudável aí, focado, pelo menos um pouquinho aí, pras festas de final de ano, pra aniversário de criança, pro seu aniversário, enfim, pras comemorações, pra Páscoa, pro que for, pra gente poder sim curtir a vida, mas também manter um certo equilíbrio, manter a paz com o espelho, porque a gente tem que estar bem com a gente mesmo antes de qualquer outra coisa. Amo vocês, um beijo e até o próximo. Vamos ser felizes, satisfeitos e curtir o melhor da vida. Beijo, beijo, até!